algo muito precioso e profundo no tempo. Ele é como um rio que nunca para de correr, levando consigo dias, memórias e oportunidades. Algumas tentam medir, calcular ou prever até onde esses rios nos levará. Mas a verdade é que ninguém sabe quando ele muda de direção ou quando suas águas se tornam mais rápidas. O tempo é o bem mais valioso que temos. Ao mesmo tempo, o mais implacável. Ele não espera, não volta atrás e não se vende. É um presente divino que se esvai a cada batida do coração. E ainda assim, muitos vivem como se tivessem controle sobre ele, adiando sonhos, empurrando decisões e ignorando o chamado de Deus para o agora. A vida é feita de momentos que jamais se repetem. Há dias em que acordamos achando que temos todo o tempo do mundo e há outros em que percebemos o quanto ele é curto. Por isso, o salmista, inspirado por Deus, escreveu no Salmo 90, 12: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Essa oração é o mais do que um pedido, é um clamor de quem entendeu que viver com sabedoria é reconhecer a brevidade da vida. Não se trata de temer o tempo que passa, mas de valorizar o tempo que temos. Hoje, Deus te convida a refletir. Como você tem usado o tempo que Ele te deu? Cada segundo é uma semente, e o solo onde ele cai é o seu coração. Alguns gastam suas horas olhando para trás, presos a arrependimentos. Outros vivem preocupados com o amanhã, esquecendo-se do presente. Mas o verdadeiro sábio é aquele que entende que o agora é o único momento em que o milagre acontece. É aqui, neste instante, que Deus pode transformar, curar e recomeçar a sua história. O tempo é como uma moeda sagrada que Deus coloca em nossas mãos e não há como guardá-la para depois. Você pode escolher como gastá-la, mas não pode deixar de gastá-la. A cada amanhecer, todos nós recebemos a mesma porção, 24 horas. E o que fazemos com elas revela o que realmente tem valor em nosso coração. Alguns gastam esse tempo em busca de reconhecimento, outros na correria sem direção, tentando preencher um vazio que só Deus pode ocupar. Mas aos que param, respiram fundo e dizem: Senhor, este é o dia. Este dia é teu. Ensina-me a usá-lo para algo eterno. Essa é a sabedoria que o salmista pediu. Ele não pedia para ver o futuro, nem para saber quanto tempo lhe restava. Ele pedia discernimento para viver intensamente o agora, com propósito e fé, porque o futuro é incerto. O passado já não pode ser mudado, mas o presente, esse sim, é o campo fértil onde Deus planta os seus milagres. Cada minuto é uma oportunidade de amar, perdoar, construir e se aproximar mais de Deus. E é nesse entendimento que o Espírito Santo nos ensina a valorizar o momento presente, não como quem tem fim, mas como quem entende o valor da eternidade. Não é sobre quantidade de dias, é sobre a qualidade com que você vive cada um deles. Muitos planejam o amanhã, mas esquecem que o amanhã não está garantido. O que temos agora é nele que Deus se revela, cura feridas, renova forças e mostra o verdadeiro sentido da vida. Nenhum de nós tem a promessa de outro dia. Nenhum relógio é capaz de prever a hora em que o ponteiro da vida vai parar. Mas todos nós recebemos algo que é muito precioso, o presente de hoje. E é aqui,
no agora, que Deus nos dá a chance de reescrever a nossa história. Ensina-nos a contar os nossos dias, dizia Moisés, um homem que viveu 120 anos e ainda assim desejava mais tempo. Não para satisfazer seus desejos, mas para cumprir o propósito de Deus. Mesmo diante do fim, ele olhava para o alto e dizia: ainda há mais para fazer. Isso é fé. Isso é viver com propósito. O tempo de Moisés pode ter chegado ao fim, mas o legado dele continua vivo até hoje, porque ele entendeu que o tempo é mais do que minutos. É uma oportunidade de deixar marcas eternas. E quando entendemos isso, passamos a valorizar cada respiração como um dom. Talvez você tenha passado anos olhando para o passado, remoendo erros ou lamentando perdas. Ou talvez viva preocupado com o futuro, com medo do que ainda nem aconteceu. Mas Deus quer te lembrar hoje, o tempo que você tem é o agora. Viva este momento como se fosse o último, não no desespero, mas na intensidade de quem ama, de quem crê, de quem entende que a vida é breve, mas o propósito é eterno. Pare um instante e sinta o tempo presente. Ele é um convite de Deus para você caminhar com Ele, confiar nele, entregar a Ele cada segundo da sua vida. Porque quando o tempo passa nas mãos de quem confia em Deus, ele deixa de ser um relógio correndo e se torna um instrumento divino de transformação. O tempo é uma dádiva, mas também um teste. Ele revela o que realmente importa e mostra onde temos colocado o nosso coração. Muitos vivem correndo como se a pressa fosse sinônimo de progresso, mas acabam chegando ao fim do dia sem perceber que perderam o essencial. O inimigo sabe disso. Ele não esgota. Os sonhos se apagam e o propósito se perde. É por isso que Deus insiste em nos lembrar, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Viver com sabedoria é entender que cada segundo carrega uma escolha. Posso desperdiçar ou posso investir? Posso gastar horas alimentando preocupações que nada acrescentam, ou posso usar esse mesmo tempo para me aproximar de Deus, fortalecer a fé e semear a esperança. Quando o tempo é investido na presença dele, o que parecia comum se torna sagrado. Até o silêncio tem propósito, até a espera gera frutos. E é nessa percepção que nasce o coração sábio, aquele que entende que o relógio do céu não atrasa, nem se adianta. O tempo de Deus é perfeito. E tudo o que ele faz tem um propósito eterno. Às vezes, você sente que está parado, nada acontece. Mas lembre-se, mesmo quando parece silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores do tempo, preparando o terreno para algo maior do que você imagina. Jesus falou sobre o tempo de forma profunda e transformadora. Em Marcos 8,36 ele disse: do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta ecoa até hoje, desafiando cada um de nós a refletir sobre onde estamos investindo o nosso tempo. De que adianta conquistar tudo, acumular bens, reconhecimento, poder, se no final do dia a alma está vazia? Muitos correm atrás do sucesso, mas esquecem de alimentar o próprio espírito. E quando a correria cessa, o silêncio revela o vazio que o mundo não consegue preencher. O tempo é o espelho da alma e ele mostra que realmente valorizamos. Se usamos apenas para buscar o que passa, perdemos o que é eterno. Jesus nunca condenou o trabalho, o esforço ou o sonho, mas ele nos alertou sobre o perigo de colocar o temporal acima do espiritual. Ele sabia que um coração sem propósito é um relógio sem ponteiros. Funciona, mas não sabe para onde está indo. Por isso, a sabedoria divina nos convida a investir o tempo em eternidade, a viver não pelo que o mundo aplaude, mas pelo que o céu reconhece. Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o seu lugar também.
E é como Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando ele é o centro, o tempo deixa de ser um peso e se torna um propósito. Senhor, que eu não gaste meus dias tentando ganhar o mundo, mas em aprender a ganhar a eternidade. E que cada hora da minha vida seja um investimento no teu reino. E que o tempo que me resta seja vivido para te glorificar. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Vou te pedir para você curtir, para você compartilhar a mensagem e para você seguir o nosso canal. Siga o nosso perfil para você continuar recebendo essas mensagens que possam tocar e transformar o seu coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau.